Fala galerinha, beleza? Professor Salsicha mais uma vez aqui com vocês para mais uma resolução de prova. Prova de novo que foi aplicado para os meus alunos de ensino médio, agora sobre a temática modelos atômicos, partículas básicas do átomo e distribuição eletrônica. Vamos lá para a resolução? Antes disso, não se esqueça, curta o vídeo, compartilha com seus colegas e nos segue no canal para nos ajudar cada vez mais com resoluções e auxiliar os alunos, beleza galerinha? Bora para a resolução? Pois bora para a resolução. Vamos lá, galera. Esse arquivo está disponível para vocês na descrição do vídeo. É só clicar e baixar. Beleza, galera? Vamos lá para a primeira questão. Galera, primeira questão é uma questão super atual. Universidade Federal do Paraná, 2025, tá? Essa questão ela fala o seguinte. Observações realizadas durante eclipses solares permitiram a constatação de uma emissão característica de cor verde na coroa solar. No século XIX, esse resultado levou a comunidade científica a acreditar na existência de um novo elemento químico, o qual foi denominado coronium, por causa da origem de sua descoberta. Apenas no século XX, evidências mostraram que esse elemento não existe e a emissão verde, na realidade, deve-se à presença do íon ferro altamente ionizado, ferro 13+. Aí ele deu aí, ó, o símbolo do elemento ferro, certo? E ele deu para nós também o número atômico do elemento ferro, tá bom? Aí ele fala assim, ó, considerando os valores de Z para o neônio, argônio e criptônio, ou seja, número atômico do neônio, número atômico do argônio e número atômico do criptônio. A distribuição eletrônica de mais baixa energia desse íon altamente ionizado é igual a... Então vamos lá. O que ele quer que nós realizamos aqui? Ele quer que a gente realize a distribuição do meu ferro altamente ionizado, que é o ferro 13+, certo? E além disso, ele quer que a gente coloque a resposta em distribuição condensada, que é aquela que a gente utiliza quem? Os gases nobres, beleza, galera? Então vamos para a resolução. Então bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer a distribuição do elemento ferro. Por quê? Veja só, toda vez que a gente faz a distribuição de um cátion, eu tenho que ter muito cuidado porque a remoção dos elétrons é sempre na camada de valência, que é o nível de valência ou o nível mais externo, que nem sempre está no final, que é esse cuidado que você tem que ter. Beleza? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer a distribuição eletrônica do elemento ferro estável, que é o elemento ferro de número atômico 26. Então vamos para a resolução. Ferro, número atômico 26. Distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Tá bom? Então eu acabei de fazer a distribuição do elemento ferro seguindo lá no diagrama de Linus-Pauling, que é aquele diagramazinho que todo mundo já conhece. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o elemento ferro tirando 13. Então agora eu vou fazer do elemento ferro 13+, que é o meu elemento ferro que vai perder 13 elétrons. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer, camada de valência, que é determinado pelo maior nível. Aí na camada de valência eu vou perder os meus elétrons. Como a minha camada de valência aqui, deixa eu só mudar a cor para facilitar. Como a minha camada de valência aqui só tem 2 elétrons e eu preciso perder 13, na hora que eu tirar 2 aqui, vai ficar 0. Porém, de 2 para 13 ainda falta eu perder 11. Aí o que acontece? Com a eliminação do 4s aí, devido ao fato de eu ter perdido os 2 elétrons da camada 4, a nova camada de valência, que é a anterior a 4, passou a ser a camada número 3. Aí lá na camada 3 eu vou tirar o que falta, certo? Aí o que acontece? Eu tenho 3s, eu tenho 3p e eu tenho 3d. Prof, eu vou tirar aonde? Toda vez que a camada de valência tiver mais de um subnível, sempre tira do mais externo. Quer dizer, primeiro eu vou tirar do D, se houver necessidade eu vou tirar do P, se houver necessidade eu vou tirar do S, ok? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Como eu já tirei 2 e eu preciso tirar 13, então esse D6 também vai zerar, certo? Então vamos lá, de novo, eu preciso perder 13.
eu já perdi 2 aqui no 4S, eu já perdi 6 aqui no 3D. Então 2 com 6 são 8, 8 para 13 falta 5. Então eu vou vir aqui no P6 e vou remover 5 que vai restar só 1. Vamos fazer a conta de novo? 2 do S, 6 do D são 8. 8 com mais 5 que eu perdi aqui no P são 13. Ou seja, após eu perder 13 elétrons no ferro altamente ionizado, o que vai sobrar do elemento? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Entenderam? Então o que eu fiz? Primeiro eu fiz a distribuição do elemento ferro normal até o D6, identifiquei a camada de valência, perdi na camada de valência. Como não foi o suficiente perder na camada 4, eu vim na camada 3, fui lá no subnível mais externo e comecei a tirar até chegar na quantidade que eu queria, que é 13, tá bom? O que sobrou foi exatamente a distribuição eletrônica do ferro. Como ele quer a distribuição condensada, como é que eu faço a condensada, prof? Aí a condensada funciona assim. Eu vou contar a distribuição até o último P6 que eu consigo identificar. No caso, 1s2, 2s2, 2p6. Por que P6? Porque todo gás nobre é terminado em P6, exceto o hélio, tá? E aí sempre a gente utiliza gás nobre para fazer a condensada. Quando eu trabalhar a tabela periódica nos próximos vídeos, você vai saber e vai entender que eu vou provavelmente discutir alguma informação sobre essa com vocês, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos elétrons deu. Então vamos lá, ó. 2 com 2 são 4, com mais 6 são 10. Então essa distribuição aqui dá 10. 10 é exatamente qual gás nobre, professor? É o neônio, tá? 10 é o neônio, beleza? Então, o que vai acontecer? A distribuição do elemento ferro vai ser o neônio, que substitui tudo isso daqui, e o que falta para chegar no ferro depois de perder é 3s2 e 3p1. Então tá aqui, ó, a distribuição condensada do elemento ferro após perder 13 elétrons. Beleza, galerinha? Olhando para as alternativas, letra A. Beleza? Prof, tem jeito mais fácil de fazer? Tem jeito mais fácil, eu vou fazer agora. Porém, o jeito mais fácil nem sempre é o jeito certo e nem sempre vai dar certo todas as vezes. Por isso que o certo é aprender do jeito certo e não do jeito rápido. Qual que é o jeito rápido? O jeito rápido é você fazer a seguinte conta. O ferro não tem 26 prótons e, consequentemente, 26 elétrons? Ele não vai perder 13? Então, se eu tenho 26 e eu vou perder 13, vai sobrar 13. Se eu for contar todas as distribuições eletrônicas, a única distribuição que dá 13 é a letra A. Neônio vale 10, mais 2 vale 12, mais 1 vale 13. Entender agora? Então o jeito mais rápido seria esse. Porém, em outra questão bem elaborada, pode ser que você se depare com alguma questão que tenha a mesma quantidade 13. E aí você teria que fazer de qualquer jeito. Então vamos aprender do jeito certo para sempre precisar fazer, a gente sabe. Beleza, galerinha? Então tá aí, resolução da primeira questão, bem passo a passo, ó, mastigadinho. Bora para a próxima questão? Vamos para a próxima questão. Questãozinha boa, questãozinha da FUVEST, ó, 2025 também. Prova do tio Henrique é isso aí, tá? Porque a questão é atualizada. Vamos lá. A figura a seguir apresenta a evolução dos modelos atômicos, desde o primeiro proposto por Dalton em 1803 até Bohr proposto em 1913. Essas datas aqui, pessoal, elas podem variar um pouco, depende da literatura, depende do livro, tá? Essa data, por exemplo, aqui eu já vi 1808, essa data aqui eu já vi 1912, então isso aí também não vai fazer tanta diferença, tá bom? Aí ele dá aqui pra nós a representação lá dos modelos atômicos, tá vendo? Ó o Dalton, ó o Thomson, ó o Rutherford, ó o Bohr, tá? Vamos lá. Sobre os 4 modelos atômicos apresentados, é correto afirmar que, letra A, todos os modelos previam a presença de cargas positivas no núcleo do átomo. Primeiro que nem todo modelo previa a presença de carga elétrica. Dalton não serve para explicar carga elétrica. Dalton não fala de carga elétrica.
Segundo, que nem todo modelo previa núcleo. Então também já estaria errado, porque quem previu o núcleo foi de Rutherford para frente. Então Thomson e Dalton não prevê núcleo, então não tem como a letra A estar certa. Letra B. O modelo proposto por Thomson por prever a existência de nêutrons, meu Deus do céu, não poderia explicar a radiação alfa. Gente, não fala de radiação, não fala de nêutron, Thomson não fala nada disso. Talvez aí a letra B poderia já ser uma pegadinha se falasse Rutherford. Mas radiação alfa ali em Thomson não serve. Radiação só foi usada para prever ou só foi utilizada em modelo atômico de Rutherford para frente. Então, errado. Não fala não, tá? Letra... Opa, desculpa. Aí, agora foi. Letra C. Diferentemente do modelo de Dalton, o modelo de Rutherford não explica a estrutura de cátions e ânions, diferentemente do modelo de Dalton. Quer dizer que Dalton explica? Diferentemente do modelo de Dalton, o modelo de Rutherford não explica a estrutura de cátions e ânions. Então quer dizer que Dalton explica. Ah, faça um favor, Dalton não considera carga elétrica, Dalton não considera nem eletricidade. Então não tem como dizer que, diferentemente do Dalton não fala nada em relação a isso. Letra D. Elementos radioativos não poderiam ser explicados pelo modelo de Dalton verdadeiro. Dalton não fala nem de carga elétrica, quem de lá radiação, né, gente? Então, com certeza, a resposta certa é qual, professor? Letra D, tá? Elementos radioativos, cargas elétricas, núcleo, eletrosfera, partículas, nada serve para falar de Dalton. Beleza, galerinha? Não se esqueçam disso. Tranquilos? Bora para a próxima questão? Vamos lá. Questão 3. A elaboração de representações científicas é muito importante para organizar observações e conclusões resultantes do trabalho da pesquisa dos cientistas. Na química, um dos mais emblemáticos exemplos dessa prática são os modelos atômicos. Cada um reúne a contribuição de diversos estudiosos, apesar de geralmente serem atribuídos a apenas um deles. Nas alternativas abaixo são apresentados alguns modelos atômicos por meio da referência nominal dos respectivos colaboradores e os nomes de alguns cientistas cujos trabalhos, citados entre parênteses, contribuíram para a elaboração de alguns desses modelos. Podemos afirmar que a relação entre o modelo atômico e o estudioso cujo trabalho contribuiu para a construção dos respectivos modelos está diretamente relacionada na alternativa. Então vamos lá. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, ó, nenhum modelo atômico sai assim, ó, modelo atômico. Todos os modelos atômicos eles surgem a partir de uma evolução tecnológica e uma evolução nas teorias científicas. E aí, geralmente é assim, um autor descobre uma coisa, isso que o autor descobre é utilizado, por exemplo, para descobrir outra coisa, que é usado para descobrir um modelo, que é usado para descobrir uma teoria, que é usado para descobrir uma lei, e assim vai indo. Então, nenhum cientista é isolado ou nenhum cientista descobre isoladamente nada. Ele sempre descobre a partir de toda uma evolução e contribuição de teorias, que aí vão gerando estopins para a gente continuar as novas descobertas. Letra A, modelo de Dalton. O outro autor que fala, que ajudou a falar sobre o modelo de Dalton foi um cara chamado Plucker. Não sei se eu pronunciei certo, mas acho que é assim, Plucker. Que é a comprovação da existência de raios catódicos. Gente, raios catódicos não foi falado em Dalton. Raios catódicos foi falado em Thomson. Dalton não prevê raio, não prevê carga, não prevê radiação, nada. Então a letra A não pode ser resposta. Letra B, Thomson. E aí junto com o modelo de Thomson vem o Becquerel, que é a observação da radiação. Gente, Thomson não foi o modelo que usou radiação. Quem usou conceitos de radiação foi o modelo de Rutherford para frente. Então, se eu quisesse que a letra B tivesse certa, era o modelo de Rutherford, tá bom? Lembrando que Becquerel, e aí também tem o casal Curie, tanto o Becquerel quanto o casal Curie ali são os pais da radioatividade, tá? Letra C, modelo de Rutherford. E aí quem contribuiu foi um cara chamado Heisenberg com o princípio da incerteza. Gente, o Heisenberg ele contribui na teoria quântica atual, não é no modelo de Rutherford, tá? Então não é no modelo de Rutherford que a gente tem princípios quânticos, tá? Letra D, modelo de Bohr. Aí eu tenho Planck, Max Planck, que propôs os conceitos da quantização. O aluno meu já bateu essa resposta. Sim, é a letra D. Lembra que junto com o modelo de Bohr vem um cara chamado Max Planck. E aí o Max Planck ele
prova que, de acordo com a transição do elétron lá na eletrosfera, eu poderia emitir quantidades de energias que variavam de átomo para átomo. Essas quantidades de energia geravam ondas e lá no espectro eletromagnético cada onda gera uma cor diferente. E aí foi Max Planck que falou toda essa parte aí, beleza? E isso foi graças a quê? Ao salto quântico proposto por Bohr. Então é a letra D. Beleza, galerinha? Resposta certa, letra D. Bora pra frente que pra trás fica o concorrente, né, galera? Questãozinha 4. Essas questões teóricas eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, tá, galera? Porque essas questões teóricas não tem o porquê eu ficar matando muito tempo com ela, não. Beleza? Bora pra próxima questão, galera. Questão 4 fala assim, ó. O elemento sódio e flúor são os elementos que compõem o fluoreto de sódio, utilizado em pequenas quantidades na composição de algumas pastas de dentes e enxaguantes bucais, como objetivo de prevenção de cáries. Os subníveis mais energéticos dos elementos sódio e flúor, ele deu aí o número atômico para nós, tá? Então ele deu o número atômico do sódio é 11, o número atômico do flúor é 9, no estado fundamental são respectivamente. Então vamos lá, qual é a pergunta que ele fez aqui, prof? Ele quer saber os subníveis mais energéticos. Quem é o subnível mais energético, prof? É o último subnível, tá? Não se esqueçam disso, tem dois conceitos em distribuição eletrônica que vocês têm que gravar com força. Camada de valência e subnível mais energético. Gente, distribuição sem saber o que é camada de valência e subnível mais energético não serve pra nada. Estão entendendo? Porque tabela periódica, ligações químicas, que é aplicabilidade, só sabe se fizer isso daí. Principalmente camada de valência. Então vamos lá. Vamos fazer a distribuição eletrônica do elemento sódio e do elemento flúor seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Elemento sódio, número atômico 11, distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quem é o último? O último é o 3s1, então ele é o subnível mais energético. Beleza? Próximo, elemento flúor, número atômico 9, distribuição. 1s2, 2s2, 2p5. O último é o subnível mais energético. Portanto, respectivamente, quer dizer, na ordem da leitura, primeiro sódio, depois flúor, 3S, 2P, alternativa certa, letra E. Beleza, galerinha? Os dois subníveis mais energéticos, tanto do sódio quanto do flúor. Beleza? Questão fácil, questão de aplicação básica de distribuição, mas faz muita diferença saber dessa informação. Bora para a próxima? Bora para a próxima questão. Então vamos lá. Passando de página, agora a questão número 5 daquela prova que eu apliquei, que fala assim, ó. Sobre a estrutura atômica, segundo o modelo de Rutherford, assinale o que for correto. Item 1. Na região ao redor do núcleo, chamada de eletrosfera, estão os elétrons, os quais têm maior massa que os prótons? Não, tá? Não, falsa, errada. Galera, lembrem que a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a massa de um próton ou um nêutron, tá? Ou aproximadamente 1840, tem vestibular, tem livro que usa. Então não, a massa do elétron ela não é maior, ela é muito menor. Ela é tão menor, mas tão menor que se torna desprezível, ok? Então aí tem um tá erradíssimo, tá? Então não. Item 2. O átomo é formado apenas por prótons e elétrons. Sim, vamos lembrar que eu estou falando do modelo de Rutherford. Eu não tinha um nêutron ainda na época, tá? Rutherford não sabia da existência dos nêutrons, tá bom? Chadwick não tinha falado ainda sobre isso, ok? Item 4. O átomo não é maciço, apresentando mais espaços vazios do que preenchidos. Verdadeiro, tá, galera? Vamos lembrar que Rutherford, quando ele joga a radiação lá no átomo, ele descobre que o átomo é dividido em duas regiões. Uma região muito pequena, densa e positiva, que é o núcleo, que é a parte mais maciça ali do átomo, certo? Que é a parte densa.
tá? E aí eu tenho a eletrosfera, um grande espaço vazio. A eletrosfera ela é de 10 a 100 mil vezes maior que o núcleo. Portanto, eu tenho mais espaço vazio do que espaço preenchido no átomo. Por isso que a maioria da radiação alfa simplesmente passou pelo átomo, pela chapa metálica daquele experimento que Rutherford fez, sem sofrer nenhum desvio. Porque não tinha o que desviar, não tinha nada, era vazio. Entenderam? E aí foi onde eles descobriram os espaços vazios. Então o átomo não é maciço, apresentando mais espaços vazios do que preenchido. Verdadeiro. Item 8. A maior parte da massa do átomo se encontra em uma pequena região chamada de núcleo. Sim, lembrem, a maior parte da massa está no núcleo, mas o tamanho é a eletrosfera. Então, se eu falar de massa, lembra do núcleo. Se eu falar de volume do átomo, lembra de eletrosfera. Beleza, galerinha? Então aí no caso o item 8, 4 e 2, 2, 4 e 8, no caso aí tá dando uma somatória de quanto aí na correta? 14. Só o item 1 na verdade que tá errado. Beleza? Lembrando mais uma vez que eu estou falando do modelo de quê, prof? Rutherford, tá bom, pessoal? Vamos lá. Questão 6. O radioisótopo estrôncio 90, vamos lá, só deixa eu fazer um contraponto aí para os meus alunos aí que nem são alunos, mas que estão assistindo pelo YouTube. Quando eu falar o nome e número, estrôncio 90, carbono 14, oxigênio 16, hidrogênio 1. Esse número é a massa, não se esqueçam disso, tá? Lembrem disso, quando eu falar nome, número, esse número é a massa. Então vamos lá. O radioisótopo estrôncio 90, aí ele deu simbologia aí, SR90, o número de cima aí, ó. Toda vez que eu tiver esse númerozinho em cima é a massa, não se esqueçam. É subproduto importante da fissão nuclear do urânio 235, mais uma vez é a massa. Fazendo parte dos resíduos nucleares de reatores de usina termonuclear. Esse isótopo foi um dos responsáveis pela contaminação do solo e da água nos reatores da usina de Chernobyl e Fukushima após os acidentes ocorridos em 86 e 2011, respectivamente. Aí ele deu para mim também o número atômico do meu estrôncio. Ele fala assim, ó, o cátion, aí tá aí, ó, SR2+, é o meu cátion bivalente, encontrado no solo nessas ocasiões, apresenta. Então vamos lá. Ele me deu o elemento estrôncio. Estrôncio 90, número atômico lá, ó, 38. Então, número atômico 38 e um cátion bivalente. Ele quer saber próton, nêutron e elétron. Então, vamos calcular próton, nêutron e elétron. Então, vamos lá. Próton, que é o número atômico, nêutron e elétron. Vamos lá. Primeira coisa, o próton é o mais fácil que tem, que é o mesmo número atômico. 38. Beleza? O nêutron, eu vou ter que fazer uma continha de matemática. Só pegar a massa e subtrair pelo número atômico. Então, 90 menos 38 dá quanto? Dá quanto? 52, tá bom, galerinha? Então, 52 é o nêutron. Fechou? E o elétron? Agora vamos lá. Se eu tenho 38 prótons, eu tenho 38 elétrons. Contudo, todavia, no entanto, entretanto, eu perdi 2. Então, 38 perdeu 2, vai ficar com quantos elétrons no final? 36. Entenderam? Então, se eu for agora olhar número atômico, 38, que é o mesmo próton, nêutron, 52, que vem massa menos próton, e elétron, 36, depois que eu perdi 2, a alternativa que satisfaz a minha sequência 38, 52 e 36 é a letra D de dado. Tá bom, galerinha? Ok? Então, letra D é a resposta correta. Beleza? Bora para a próxima questão. Galera, parece bobo, mas saber identificar partículas básicas faz muita diferença numa prova, porque radioatividade, por exemplo, costuma cobrar bastante esse assunto, tá bom? Questão 7. Você já ouviu falar na distribuição eletrônica pelo cerne do gás nobre, que é a condensada, tá, galera? É só ele quis enfeitar, que é lindo e maravilhoso falar isso.
É um modo simples de abreviar a distribuição dos elementos, cuja quantidade de elétrons é muito alta. Nesse sistema, escreve-se entre colchetes o elemento químico cuja quantidade de elétrons... escreve-se entre colchetes o elemento químico está aqui, o símbolo do elemento químico, que é um gás nobre, e que se encontra no período anterior. E, seguidamente, escreve-se os elétrons do elemento que tem mais relação com o gás nobre. Assim, a maneira correta de se representar a distribuição eletrônica condensada do chumbo. Então vamos fazer a distribuição do chumbo. Vamos lá. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Se você tiver o auxílio da tabela e uma boa experiência, você dá conta de fazer a condensada de cabeça. Eu faço muito isso em sala de aula. Só que aqui eu não estou trabalhando com alunos que talvez não saibam fazer, então eu vou fazer devagar. Primeira coisa que eu vou fazer é a distribuição total do elemento chumbo de número atômico 82. Vamos observar que ele deu o número atômico. Então vamos lá, ó. Distribuindo o elemento chumbo 82. Pb 82. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Eu vou ter que jogar aqui embaixo, tá, galera? 4f14, 5d10 e 6p. Deixa eu só confirmar agora rapidinho, que nem eu me lembro de cabeça, acho que é p4. Vamos contar. Vou ter que dar 82. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56. 56 com 14 vai dar 70, com mais 10 vai dar 80. Pronto, com 80 para 82, 6P2. Beleza? Como que eu vou fazer agora o gás nobre? Então vamos lá. Eu vou pegar agora a minha condensada e vou pegar a minha distribuição e vou contar até o último P6. Quem que é o último P6 aqui, prof? O 5P6. Vocês concordam que o 5P6 é o último P6? Então eu vou contar para ver quanto que vai dar até aqui. Aí vamos lá, vamos contar de novo. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54. Agora eu vou lá nos elementos que ele me deu de dados. O elemento cujo número atômico é 54, que é um gás nobre, é o xenônio. Então como é que eu vou fazer agora a condensada? Tudo isso que eu marquei na cor verde é o gás nobre. Então vai ficar assim. Xenônio. E aí, o que falta, que é isso daqui que eu acabei de marcar, é o que falta para chegar no elemento chumbo. Então, 6s2, 4f14, 5d10 e 6p2. Então, quem que é o elemento chumbo? É o xenônio, mais essa continuação que eu coloquei aqui na frente. Entenderam? Olhando para as alternativas, a única alternativa que satisfaz aquilo que eu preciso é a letra D. Então, mais uma vez, o que é a distribuição condensada? É aquela que você pega a distribuição total, tira uma parte dela e subtrai pelo gás nobre. Como eu faço para achar? Pega a distribuição, tá lá, ó. Tu pega toda a distribuição do P6, tá vendo? Ó, toda a distribuição do P6, até o último P6. Soma, vai lá no gás nobre. Professor, e se eu não souber esses números atômicos que ele deu? Ele vai ter que dar tabela. Ou ele dá tabela, ou ele dá número atômico. Não é obrigado você saber de cabeça. Beleza, galerinha? Então, tá aí a questão para vocês. Próxima questão, questão número 8. Outra questão super atualizada da UERJ, que fala assim, ó. Oppenheim, vencedor do Oscar de melhor filme em 2024, retrata o desenvolvimento das duas primeiras bombas atômicas produzidas nos Estados Unidos, no contexto da Segunda Guerra Mundial. A energia liberada pelos dispositivos nucleares lançados nas cidades de Hiroshima e Nagasaki em 1945 foi capaz de provocar a morte de milhares de pessoas em função do seu poder destrutivo, oriundo de reações nucleares em cadeia conduzidas por nêutrons. Quem é essa reação nuclear conduzida por nêutrons? Fissão nuclear. Não se esqueçam disso, tá? Continuando, passando aqui. As duas bombas lançadas em 1945 apresentavam como material físsil o átomo de urânio 235 e o plutônio 239.
Comparando os núcleos desses dois átomos, a maior quantidade de nêutrons observada corresponde a... Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o número de nêutrons. Como que eu faço isso, prof? Eu vou pegar primeiro o urânio e vou subtrair a massa 235 por 92, que vai dar 143 nêutrons. A mesma coisa eu vou fazer no elemento plutônio. Também vou subtrair a massa 239 por 94, certo? Que vai dar um total de 145 nêutrons. Portanto, o elemento que tem maior quantidade de nêutrons é quem, professor? O elemento plutônio, que dá um total de 145. Beleza, galerinha? Então, questãozinha fácil, mas mais interpretativo do que químico, para dizer bem a verdade, tá bom? Questão número 9. Ela fala o seguinte, essa questão ela dá mais um bugzinho na cabeça aí, tá? Que essa questão é mais pesada. Ela fala assim, ó, o número atômico do elemento X é 42. Tá, vamos lá. X, número atômico 42. Os íons X2+ e Y3- são isoeletrônicos. Então, o X2+ e o Y3-, deixa eu só pegar uma outra corzinha aqui, são isoeletrônicos. Prof, o que é isoeletrônico? Isoeletrônico é a mesma quantidade de elétron. Então vamos fazer aqui para a gente descobrir. Se o YX é 42 e perdeu 2, tá vendo a carguinha de 2+ aqui? Então 42 perdeu 2 é 40 elétrons. Consequentemente, o Y também é 40 elétrons. Aí vem a pergunta, o número de prótons do elemento Y. Muita gente erra. Por que muita gente errou essa questão? Porque muita gente pensa o seguinte, 40 ganhou 3. Só que, na verdade, o 40 já é a quantidade de elétron. Quando eu perco ou eu ganho em cima do estado fundamental, que é o estado neutro. Então, qual que é o número de prótons que eu tinha aqui, que quando ganhou 3, fica 40? Aí você vai responder para mim, 30, deixa eu só voltar, 37. Por que 37? 37 prótons, 37 elétrons, ganhou 3, ficou com quanto? 40. Portanto, a resposta certa é a letra D. Beleza, galerinha? Então essa questão aí teve bastante gente que se perdeu nela, tá? Tem que ter cuidado com essa questão, beleza? Eu acho que eu tenho um errinho de digitação aqui, galera. Provavelmente aqui na letra E era 43, tá? Justamente que é a pegadinha que eu acabei de comentar. Eu acho que na hora de formatar eu sem querer excluí o 4 aí sem perceber. Mas também não interferiria tanto na resposta para nós aqui, beleza? Ok. Última questão. Opa, aí. Última questão era a questão número 10. É uma questão que eu modifiquei ela justamente para os meus alunos fazer na mão. Se você procurar essa questão 10 na internet, você vai ver que ela tem alternativa. Ela fala assim, ó. O metal de transição ferro de número atômico 26 pode formar duas espécies catiônicas, o íon ferro 2+, que é o ferroso, e o íon férrico, que é o ferro 3+. Indica a distribuição eletrônica correta para as duas espécies catiônicas do elemento ferro. Então ele quer saber o quê? Ele quer saber a distribuição do elemento ferro 2+ e 3+. Vamos para a distribuição. O que eu tenho que fazer que eu acabei de explicar várias vezes? Primeiro eu vou fazer a distribuição do elemento ferro número atômico 26 neutro, sem perder e sem ganhar. Então ferro 26, aí vem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Agora eu vou fazer do ferro 2+, vou fazer na cor verde. O ferro 2+, ele vai perder 2. Então eu vou lá na camada de valência e vou perder 2 elétrons que vai ficar com 0. Tá? E aí como é que vai ficar a distribuição correta? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6. Porque eu perdi o 4s2.
Muita gente erra porque muita gente tira do final. Não é do final, é na camada de valência que você vai perder, que nem sempre está no final, que é representado pelo maior nível, beleza, galerinha? Tem esse cuidado, pelo amor de Deus. E agora eu vou fazer a distribuição do elemento ferro 3+. Deixa eu só mudar meu pincelzinho aqui. Elemento ferro 3+. Qual é a diferença? Aqui no elemento ferro 2+, eu perdi 2, que é exatamente os 2 que tinha na camada de valência. Só que agora no ferro 3+, eu tenho que perder 3. Então, além de perder esses 2 aqui, eu vou ter que perder mais 1. Só que aí nós não temos mais no nível 4. Agora a nova camada passa a ser a 3. Aí eu vou lá no 3D6 e vou perder exatamente aqui no 3D6 para ficar 3D5. Muito parecido com o que eu fiz lá na primeira questão. Tudo bem? Então vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 3D5. Então aqui eu tenho ferro 3+, e aqui eu tenho ferro 2+. Beleza, galerinha? Tranquilos? Esse material tá na descrição do vídeo, já respondido para ajudar a galera que não tem acesso às provas, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Foi uma resolução rápida, mas eu tentei trabalhar o máximo possível com algumas questões que são muito importantes. Observem que essa prova que eu apliquei para os meus alunos, ela é uma prova extremamente atual. Vocês têm aí 3 questões de 2025 numa prova, tá? Então, assim, é importante vocês verem como as questões estão cobrando. Vocês viram a distribuição de Cation? Vocês viram a distribuição condensada? Ela cai demais. E aí tem modelos atômicos que caem questões comparativas de um modelo com o outro, o que um fez, o que o outro não fez. Então fiquem atentos, revisem. Eu espero que isso ajude vocês a entender um pouquinho mais o conteúdo. Beleza, galerinha? Espero que tenha ajudado. Curta, comente, compartilha, segue o canal, tá? Se inscreva no nosso canal. Isso me ajuda muito a continuar os próximos vídeos. Beleza, galerinha? Beijão pra vocês. Se cuidam. Até a próxima aí. Valeu, galera!